Olá, bom dia, paz e bem, que alegria para nós vivermos esse domingo, dia do Senhor, e podermos estar aqui mais uma vez para partilharmos, para aprendermos um pouco mais sobre os anjos. Sim, os nossos domingos da Quaresma em honra a São Miguel, que estão incluídos do dia 15 de agosto até o dia 29 de setembro, nós vamos ter no domingo, aos domingos, um momento de catequese, um momento onde nós vamos aprender um pouco mais sobre aquilo que a igreja nos ensina sobre os anjos e assim nos deixar formar. Sim, nós aprendemos aquilo que a igreja nos ensina e nos deixamos formar por esses ensinamentos. Formar é justamente deixar que todos esses ensinamentos, tudo aquilo que chega aos meus ouvidos, penetre a minha inteligência e chegue até o meu coração e que aquilo que eu consegui absorver, aquilo que eu consegui guardar, eu consiga colocar na minha vida. Então, neste momento, não é só um momento para mim ter informações, um pouco mais do conhecimento, sim, não é só para isso, é para isso, mas também para fazer com que eu cresça na minha experiência de fé, fazer com que eu cresça na minha experiência de vida humana, colocando e trazendo para esta minha vida humana a vida de Deus. Por isso vamos rezar ao Espírito, porque é Ele que faz essa obra nova no nosso coração. É o Espírito que nos ajuda a viver a vida que o Senhor quer para nós. Então vamos rezar pedindo que Ele ilumine este momento, que Ele ilumine o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso formular e venha cada vez mais nos fazendo nascer novamente, nascer de novo. Nós nascemos quando nós aderimos àquilo que o Senhor nos ensina a seu respeito como um propósito para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje é domingo, 21º domingo do tempo comum, mas quando nós olhamos no calendário dos santos, nós celebramos hoje, o dia de Nossa Senhora Rainha. Então, ela que é a Rainha dos Anjos, que ela interceda por nós neste dia e que também venha fazendo com que este momento seja um momento de graça por sua intercessão, que ela venha também nesse dia guardando, reservando este momento para todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira coisa que nós vamos falar, é porque não fazemos a Quaresma de São Miguel no domingo. No domingo nós celebramos a liturgia, a ressurreição de Cristo por excelência. Então todo domingo, por isso que eu falei, se fosse um dia comum, da semana, nesse dia 22 hoje nós estaremos com a liturgia própria de Nossa Senhora Rainha. Mas como é domingo, o domingo ele é celebrado com excelência e nenhuma outra festa, nenhuma outra celebração litúrgica, ela é maior que o domingo, a não ser que seja uma solenidade, que nós vemos na igreja que nós temos as memórias, as festas e as solenidades. Então, as solenidades, mesmo caindo num dia durante a semana,
ela tem o mesmo teor, né, o teor litúrgico solene que o domingo. Então, uma solenidade, sim, celebra-se no domingo, mas as festas, as memórias, o domingo tem essa precedência. Justamente por isso, a Quaresma em honra a São Miguel, mesmo trazendo esse nome, Quaresma em honra a São Miguel, não é um tempo litúrgico da igreja, é um período devocional. Como período devocional, nenhuma devoção ela é maior no sentido do que aquilo que a liturgia celebra, né? Nesse sentido, para nós percebermos também a riqueza, a maravilha que a igreja nos dá e a beleza do domingo, domingo que é dia do Senhor, que dê até a sua liturgia preparada, organizada, para que nós celebremos essa grandeza, esse senhorio de Jesus ressuscitado em nosso meio. Então, como ela é uma devoção, os 40 dias, nós contamos do dia 15 até o dia 29 de setembro, nos guarda, já nos preserva, para que no domingo nós preservemos essa liturgia essencial, que é a liturgia que a igreja nos proporciona, tá bom? Então, hoje nós não faremos a Quaresma em honra a São Miguel, nós vamos aprender um pouco mais sobre os anjos, mas vamos fazer, com certeza, a nossa oração a São Miguel Arcanjo, porque nós no domingo também rezamos e no domingo também nós precisamos do auxílio dos anjos, tá bom? Então vamos ver o que a igreja nos fala nesse dia sobre a existência dos anjos. Nós vamos perceber que, primeiramente, trazer em nosso coração que a existência dos anjos é um dogma de fé para nós. É um dogma de fé. Então, é um dogma, ou seja, nós professamos como cristãos católicos que nós cremos na existência dos anjos. E a existência dos anjos, ela já foi muito questionada durante muito tempo. Se nós formos olhar, até mesmo dentro das Sagradas Escrituras, nós vamos perceber grupos, né, os saduceus, um grupo dentro dos fariseus, que não acreditavam nem nos anjos e nem na ressurreição. E, inclusive, há uma discussão que eles até chegam para Jesus para perguntar sobre a ressurreição, justamente porque existia essa discordância sobre a existência dos anjos por parte dos saduceus. E nós vamos ver que durante a história também, até mesmo hoje, no tempo em que nós vivemos, existem pessoas que duvidam profundamente da existência dos anjos. E a maioria das vezes essas pessoas são pessoas extremamente materialistas. E por que nós falamos nisso? Porque nós vamos aprender hoje que os anjos, eles são espíritos, né? Então eu preciso acreditar que há uma vida eterna, há uma vida no céu. A vida não é só neste tempo aqui que nós vivemos, né? Então, quando eu acredito na vida que existe na terra e que também há vida no céu, então logo eu sou remetida a crer na existência dos anjos. Então, é um dogma de fé por quê? Primeiro, porque nós encontramos embasamento bíblico para colocar em evidência a existência dos anjos. Hoje, neste tema, não vou falar de todas as passagens bíblicas que nós temos nas Sagradas Escrituras, também porque nós vamos ver a presença dos anjos na história da salvação. Aí sim, nós vamos dar uma conferida onde os anjos estiveram presentes, mas só para confirmar, nós vamos ver que os anjos estão presentes em Gênesis, os anjos estão presentes no livro de Daniel, os anjos estão presentes no mistério da encarnação de Jesus Cristo, quando o próprio anjo Gabriel anuncia a chegada do Messias, como também anuncia a Isabel e a Zacarias, né? A Zacarias, principalmente a chegada de João Batista. Então nós vamos ver as pessoas, né? A pessoa do anjo, a figura do anjo presente nas Sagradas Escrituras. Então, é aquilo que nós colocamos como primeiro embasamento para definir um dogma.
embasamento nas Sagradas Escrituras. O que é preciso para que seja um dogma é encontrar embasamento bíblico, embasamento nas Sagradas Escrituras a respeito daquilo que a igreja está proclamando como um dogma. Então, nós encontramos os anjos nas Sagradas Escrituras, vamos encontrar os anjos ao longo dos anos da vida da igreja, sendo discutida também nos concílios ecumênicos. Então vamos encontrar aí no magistério da igreja documentos, concílios que falam a respeito dos anjos. Então já temos nas Sagradas Escrituras, temos nos concílios e vamos perceber também os santos padres, desde os primeiros padres, aqueles homens que formaram, que foram responsáveis por uma grande formação doutrinária para a nossa igreja nos primeiros anos. Então nós vamos vendo na patrística também que ele já vem falando sobre os anjos. Então podemos dizer a unidade dos santos padres, que é comprovada aí também, eles falando sobre a existência dos anjos, principalmente São Dionísio, né? E depois também nós vamos falar, inclusive, da hierarquia dos anjos baseada no pensamento de São Dionísio e tudo aquilo que ele trouxe e que embasa, inclusive, para os teólogos do tempo de hoje, sobre a hierarquia, sobre a diferenciação dos papéis dos anjos para a história da salvação. Vamos encontrar também em muitos santos mais contemporâneos essa intimidade, essa relação com os anjos. Um grande exemplo que posso falar são aqueles aos quais eu conheço de perto pela devoção que trago, que nós também trazemos à comunidade Sim de Maria, como São Francisco de Assis, que ele mesmo criou, né, do seu coração, trouxe do seu coração para nós essa quaresma em honra a São Miguel. Santa Teresinha do Menino Jesus, que traz grande devoção aos santos anjos da guarda, como também São Padre Pio e Santa Faustina Kowalska, que são santos bem contemporâneos, né? E vamos percebendo que muitos teólogos, aqueles que são fiéis ao magistério da igreja, também defendem a existência dos anjos. Então aqui nós já encontramos embasamento suficiente para realmente atestar o dogma de fé nesse sentido, porque encontramos embasamento nas Sagradas Escrituras, no magistério da igreja, na unidade da igreja, dos santos, né? E é ensinado até hoje, é ensinado a devoção e sobre a existência dos anjos através da teologia, através da catequese que a igreja nos oferece. Então, a definição do dogma da existência dos anjos foi no Quarto Concílio de Latrão, no ano de 1215. Já faz bastante tempo, né? Então, a definição do dogma, ou seja, foi decretado como dogma no ano de 1215 no Quarto Concílio de Latrão. Mas muito antes, no Concílio de Nicéia, no ano de 325, a existência dos anjos já era defendida, já era colocada dentro dos concílios. E o que o decreto nos fala? O que o decreto sobre a existência dos anjos nos fala? Creio em um só Deus, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Quando nós vamos olhar este decreto, nós vamos justamente perceber que é o que nós rezamos quando nós vamos rezar, por exemplo, o nosso creio, né? O que nós chamamos o creio, o credo, que é a oração da nossa fé. Ele, como nós rezamos o credo, é ele resumido, mas o credo completo, né? O niceno constantinopolitano vem justamente falando toda essa frase. Creio em um só Deus, Criador do céu e da terra, Criador das coisas visíveis e invisíveis, né? Então aqui nós vamos perceber que quando Deus, no seu ato criador, ele criou a terra, ele não criou só o mundo temporal, né? O que nós percebemos, o corpo, a matéria. Ele criou também um mundo das coisas invisíveis, o mundo dos espíritos, o mundo celestial. É o que nós chamamos, então nós acreditamos. Então toda vez que você for rezar, o creio em Deus Pai, quando chegar
nessa parte justamente, mesmo que não fale as coisas visíveis e invisíveis, mas dizer Criador do céu e da terra, nós vamos trazer no nosso coração que quando eu falo céu, eu não falo só do espaço céu, mas falo também de tudo aquilo que existe no céu, né? Os espíritos, os anjos, todo o movimento que existe nesse mundo, né? Então nós vamos trazer em nosso coração que quando eu falo Criador do céu, aqui neste momento, eu relembro também a criação dos santos anjos e da terra, Criador do céu e da terra. Aí na terra sim, o mundo visível, e assim no mundo visível está incluído as plantas, os mares, né, os rios e a criatura que Deus pensou por si mesmo, que é o homem, tá bom? Então nós vamos trazendo sempre essa certeza no nosso coração. Então Deus criou os anjos, Deus quis os anjos e Ele criou tudo isso em Cristo e por Cristo. E as Sagradas Escrituras vai justamente nos ensinar, né, na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, vai dizer: nele, ou seja, em Cristo e por Ele, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Então toda a criação, assim como também o mundo dos anjos e o mundo visível ao qual nós vivemos, tudo foi criado por Cristo, por meio de Cristo, né? Então, Cristo é o centro de toda a criação. E quando nós trazemos essa verdade sobre nós, justamente aqui nós já combatemos até mesmo muitos pensamentos que vêm falando para nós, que nós ouvimos de muitos irmãos protestantes, né, que nós adoramos os santos, adoramos a Virgem Maria, adoramos os anjos. Não, nós não adoramos. Mas porque justamente nós não adoramos, porque nós como cristãos católicos nós professamos que todas as criaturas existem sim e têm a sua excelência, mas Cristo é o centro de toda a criação. Então Cristo é também o centro da nossa fé. Então aqui nós vamos perceber que o Senhor, Ele criou também os anjos para Cristo, por meio do Cristo e em Cristo. E nós vamos ver que os anjos, eles estão justamente a serviço de Deus. Nós vamos ver quando o Senhor nos evangelhos, Jesus mesmo fala: vereis o céu e a terra, né, e o Filho do Homem com os anjos descendo. Então, nesta hora, nós vamos perceber realmente que os anjos são criaturas de Deus e foram criados por Ele para estar a serviço, para serem seus mensageiros, que é o que nós também vamos aprender, tá? Então, os anjos, eles são seres reais, eles existem verdadeiramente, assim como também o demônio existe, né? Nós precisamos acreditar que os anjos existem, são criaturas de Deus, e nós, como cristãos católicos, acreditamos na presença e na existência dos anjos. Então, anjo, a palavra anjo vem de ângelos. E Santo Agostinho vai justamente nos ensinar que anjo não é o nome da sua natureza, mas o nome do seu ofício. Porque por natureza, os anjos, eles são espirituais, eles são espírito. A natureza do anjo é espiritual. Mesmo sendo real, ele é espiritual. Porque às vezes nós achamos que espiritual é a mesma coisa que subjetivo, e não é. Subjetivo, simbólico são coisas que não são existentes, né? Ou então aqui nós vamos acreditar profundamente que os anjos, eles não são símbolos, eles não são alegorias, eles não são figuras de imagem ou retrato, simplesmente um retrato, uma imagem de como Deus age. Mas eles são verdadeiramente
pessoas, né? São reais. E nós vamos aprender que eles também são pessoas, são pessoais, né? Justamente porque eles trazem uma identidade e trazem aquilo que nós também, como pessoas, trazemos, tá bom? Então, mais pra frente nós vamos trazer isso. Só que criaturas espirituais, seres espirituais. Então, anjo, segundo Santo Agostinho, é o seu ofício, porque anjo significa mensageiro, né? Mas a natureza do anjo, ele é espiritual. Aqui está a imagem de São Miguel, né? Mas no mundo espiritual nós não sabemos verdadeiramente se ele traz este rosto, essas roupas, porque até mesmo cada símbolo que São Miguel traz é uma forma de nós colocarmos literalmente aquilo que ele representa e aquilo que ele faz enquanto anjo, enquanto mensageiro de Deus. A espada, o defensor, defende as nossas almas, e a balança significa a justiça de Deus. Então, nesta imagem de São Miguel, não significa nesse sentido que no mundo espiritual talvez ele esteja com essas cores, mas aquilo que ele representa, né? Aquilo que ele faz, aquilo que é a sua missão, justamente é a forma de nós colocarmos um corpo, né? Um corpo, uma imagem daquilo que ele é para nós, o defensor das almas, aquele que representa também a justiça de Deus. Então aqui sim nós trazemos o simbólico, mas os anjos, eles são seres espirituais. Nós vamos aprendendo também com Santa Edith Stein, ela fala que os anjos, eles são mensageiros antes de tudo porque são esclarecidos por Deus e nos transmitem as revelações das quais nós deveremos e devemos saber. Então os anjos, eles são mensageiros de Deus. Eles trazem para os homens a revelação de Deus. E quando nós vamos ver realmente os fatos, né, dentro das Sagradas Escrituras, os acontecimentos, que nas Sagradas Escrituras são acontecimentos, nós vamos percebendo realmente isso, que os anjos, eles vêm para revelar ao homem aquilo que é a grandeza de Deus, aquilo que é a vontade de Deus. Então, por isso, eles são verdadeiramente mensageiros, né? Então, eles trazem para nós aquilo que Deus deseja revelar ao nosso coração. Por isso, nós nos colocamos todos esses dias de Quaresma em honra a São Miguel, nessa caminhada, justamente para, através do carinho, da intercessão de São Miguel, o Senhor também venha falando ao nosso coração. Colocamos um tempo mais, porque nós já temos as nossas orações ordinárias, né? Aquilo que são ordinárias da nossa vida espiritual, e acrescentamos mais uma, que é a devoção a São Miguel neste período, porque nós queremos também entender neste tempo comum, aquilo que Deus quer revelar ao nosso coração através desse querido amigo do céu, como a nossa fundadora gosta de dizer, que nós temos no céu nossos amigos, através desse amigo do céu, a vontade de Deus para nós, né? Então, eles são mensageiros porque eles nos transmitem aquilo que Deus ele quer nos revelar. E eles são seres espirituais e pessoais, porque quando se fala de pessoa, nós logo pensamos no material, né? Não, mas pessoa vem justamente identificando aquilo que é na sua essência. Então, os anjos, como nós, eles têm inteligência e vontade. Eles são espíritos, seres espirituais, dotados de inteligência e vontade livres. Então, eles são dotados de inteligência e vontade livres. Deus quis que os anjos, também como nós, representasse, trouxesse em si aquilo que é a sua imagem, aquilo que é um pouco da sua semelhança. Por isso, os anjos também têm inteligência e vontade, né? Então, eles agem. Nós vamos justamente ver em uma das nossas formações
os anjos maus, né? A queda dos anjos, justamente porque nós vamos ver o mau uso da sua vontade. Como nós, os anjos também têm a livre escolha, né? E nós vamos ver depois que a queda dos anjos se dá justamente pelo uso da inteligência e da vontade, mas não colocaram essa inteligência e essa vontade para adorar e para servir ao Senhor, seu Deus Criador, tá bom? Então, como nós, eles trazem a inteligência e a vontade. E como os anjos, nós temos essa graça da inteligência e da vontade, e que o Senhor a cada dia conceda a cada um de nós, homens e mulheres, a graça de colocarmos a nossa inteligência e a nossa vontade diante dele, esclarecidos por ele, iluminados por ele, para que assim possamos ser mais agradáveis também a ele. Os anjos, eles são íntimos de Deus, justamente porque eles estão face a face com Deus. São criaturas mais próximas de Deus. São criaturas mais próximas, né, do nosso Senhor. E por serem mais próximos do nosso Deus, por estarem mais perto de Deus, são as primeiras a receberem a iluminação divina. São penetradas inteiramente por ela, por essa iluminação divina. E se voltam por essa iluminação divina inteiramente para Deus. Olha como isso é bonito. Quando os anjos, como eles estão diante do Senhor e recebem dele toda a iluminação, todo o conhecimento daquilo que ele é, a sua verdade, a sua essência, enfim, que Deus é Deus, eles se colocam diante de Deus. Eles se entregam inteiramente para Deus naquele momento e se colocam em adoração. Por isso que nós vamos aprendendo nas Sagradas Escrituras e pelos ensinamentos da igreja que os anjos estão o tempo todo em adoração ao Senhor. Por quê? Porque como são iluminados pelo próprio Deus, reconhecendo aquilo que Deus é, eles o adoram. Eles o adoram. E olha que ensinamento maravilhoso. Edith Stein, ela vai justamente dizer que quanto mais próximos de Deus, porque estão mais perto de Deus, conhecem profundamente a Deus. E aqui fica também um grande ensinamento para nós. Quanto mais nós buscarmos o Senhor, quanto mais nós estivermos próximo do Senhor pela nossa oração, pela nossa adoração, mais íntimos do Senhor nós vamos ser, e assim também toda a claridade, toda a força de Deus vai penetrando mais profundo das nossas almas, porque assim como os anjos, nós também somos chamados a adorar o Senhor, a amá-lo com todo o nosso coração e a estarmos em profunda adoração. E algo ainda muito bonito que fica para nós, o ensinamento é que, iluminados por essa claridade de Deus, por essa grandeza de Deus, e reconhecendo a grandeza de Deus, eles se voltam em profunda caridade para as criaturas inferiores. Para as criaturas inferiores. E quais são essas criaturas inferiores? Somos nós, né? Somos nós, os homens, nós somos inferiores aos anjos. O próprio Salmo vai ensinar que é o homem senhor para vós, né? Pouco abaixo de Deus o fizeste, coroando de glória e esplendor. Então nós vamos percebendo que nós também estamos abaixo do mundo nesse sentido dos seres espirituais. E os anjos, eles se inclinam para nós para nos ajudar a ter um olhar erguido para o céu. Esta mesma graça também, quando nós olhamos, acontece conosco. Quando o Senhor, ele nos dá a graça de conhecermos a sua verdade, de conhecermos a sua vontade pela nossa vida de oração, pelos ensinamentos que a igreja nos proporciona, dentro de nós nasce um amor profundo por aqueles que estão longe de Deus, por aqueles que estão longe do caminho do Senhor
E nós queremos que essas pessoas façam uma experiência também de salvação. Não porque nós somos melhores, e aqui já coloco, nós não somos superior, né, ao outro irmão, mas porque como nós conhecemos, fizemos essa experiência de salvação, também nós queremos que todos os homens façam, queremos que todos os homens se voltem para Deus. E isso é bonito na vida da igreja. Por isso a igreja é aquela mãe que ensina, aquela mãe que acolhe seus filhos, porque como mãe ela conhece a verdade, ela sabe o caminho certo a seguir e direciona os filhos para este caminho com Deus. Então, a vida íntima de Deus, essa vida de revelação, não torna a igreja de forma alguma no sentido superior, né? Nesse sentido de dignidade, aqui eu estou falando do gênero humano enquanto igreja, superior, né? Aqueles que conhecem as Sagradas Escrituras, aqueles que conhecem um pouco mais da verdade, aqueles que não conhecem. Todos nós trazemos dentro de nós a mesma dignidade, que é sermos filhos e filhas de Deus. Mas porque o Senhor nos deu a graça de conhecer a verdade, de conhecer a sua palavra a respeito de nós e, consequentemente, a respeito de nós, a respeito dos homens, logo, o Senhor nos faz lançar o nosso olhar para aqueles que precisam, para aqueles que também necessitam hoje estar mais perto dele. É esse o grande mistério de amor que une o céu e a terra, que une os anjos e une os homens. Nós queremos que todos estejam em adoração, em amor e reconhecimento ao Deus único e verdadeiro. E aqui se faz essa união que nós tanto professamos dentro da nossa igreja, né? Essa união da igreja celeste com a igreja aqui na terra. Queremos que todos os homens se salvem. Por isso vamos pedindo nesse dia ao Senhor que venha alargando o nosso coração, alargando a nossa inteligência para compreendermos esse grande mistério de amor. E pedir ao Senhor também que, reconhecendo isso como os anjos, principalmente como São Miguel, que é um espelho de humildade para todos nós, né? E o exemplo também de humildade no mundo dos anjos, que venha cada vez mais dando a nós a graça de zelar pelo outro, zelar pela salvação dos outros, porque a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos os homens sejam salvos. E os anjos contribuem muito para que esta graça de Deus aconteça, tá bom? Então esperamos profundamente que esse momento de catequese, de partilha, venha contribuir para o nosso crescimento na fé. E quero justamente encerrar com esse ensinamento para nós. Quanto mais perto de Deus, quanto mais íntimos do Senhor, mais nós conhecemos a sua verdade e mais também o nosso olhar a respeito do outro, a respeito do desejo de Deus para a salvação dos outros, ele vai se alargando, né? Ele vai se alargando, porque é justiça de Deus que todos os homens o conheçam e que todos os homens o amam. E graças sejam dadas ao nosso Deus por estes amigos que nós temos no céu, os anjos, que sendo superiores a nós, superiores em sua inteligência, em sua clareza daquilo que Deus quer, eles se inclinam para nós e nos ajudam nessa caminhada rumo à vontade de Deus. Rezemos para que, por intercessão de São Miguel Arcanjo, nós, nesse dia, alcancemos a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldades e as ciladas do demônio.
Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenha um feliz domingo e amanhã, às 9 horas, estaremos aqui juntos para rezarmos a nossa quaresma em honra a São Miguel Arcanjo. Deus lhe abençoe, meu irmão. E não esqueça, contribua com esta obra de evangelização. Seja compartilhando o vídeo para que mais pessoas possam conhecer esta comunidade, e também você pode nos ajudar dando a sua contribuição financeira para que cresçam assim também os nossos projetos de evangelização. Paz e bem.